pergunta que eu queria fazer há pouco, que acabou por, ao avançarmos com o tema, passar quando o André falou da influência das redes sociais. Vocês acham mesmo que uma rede social tem a capacidade de influenciar uma sociedade? Porque reparem, o que nós vemos nas redes sociais são coisas que, à partida, não estou a dizer que tudo, porque depois lá está, aqueles discursos, aqueles ódiozinhos que acontecem, mas se tu depois fores ver na sociedade, ninguém diz aquilo que diz numa rede social. À partida. Alguns casos. Ou pelo menos não daquela forma, ou seja, normalmente tu não vês um tipo em sociedade a virar-se para uma senhora de 70 anos e dizer que queres levar um chapo. Não vês isso no meio da rua e vês isto nas redes sociais. Não acham mesmo que as redes sociais influenciam a sociedade, ou por outro lado, as redes sociais são o espelho daquilo que nós não queremos mostrar em sociedade? Eu acho que é um bocado... No sentido das nossas opiniões. Não, diz. No sentido das nossas opiniões, atenção. Eu acho que é um bocado as duas coisas. Porque, por um lado, nós vamos debater em sociedade aquilo que vemos nas redes sociais, podemos debater aquilo que é dito mesmo, ou podemos fazer uma espécie de mix entre aquilo que nós vemos e aquilo que nós achamos. Eu acho que isso vai um bocado das mentalidades das pessoas. Tipo, eu não vou seguir um influencer com o qual não me identifique. Sei lá, posso ter uma visão diferente e aquilo que ele diz, eu vou usar a opinião dele para concordar ou para discordar. Portanto, eu acho que é um bocado as duas coisas. As redes sociais podem ser o espelho da sociedade e podem, digamos, demonstrar aquilo que nós não queremos mostrar, como estavas a dizer, não sei se me expliquei bem, porque se nós vemos bem, a maioria das coisas que vemos nas redes sociais e nas contas daquelas pessoas, as chamadas influencers, muitas vezes não mostram a realidade e escondem um bocado e ocultam bastante a vida delas para mostrar que está tudo bem, digamos assim. Sim, desculpa, eu quando mostrei em mostrar aquilo que nós não queremos mostrar, não é no aspecto de mostrar uma fotografia, é no aspecto da opinião. Sim, eu estou a perceber. No caso da opinião, como sim, aquilo que tu vês. Eu não diria o espelho da sociedade, é mais uma sombra porque é aquilo que está escondido, mas sim, é mais a segunda parte que tu disseste, na minha opinião, mais a segunda parte que tu disseste, porque nós vemos muita gente em público que tem uma cara, é chamada duas caras, à frente das pessoas tem uma cara e depois nas redes sociais tem outra com as coisas que diz e demonstra através das suas opiniões. E temos muitos exemplos disso. Depois, obviamente, que cabe a cada um concordar ou discordar, e como a Joana diz, seguir essa pessoa ou não, dependendo dos seus gostos e das suas opiniões. Mas hoje vivemos muito isso de que as pessoas veem as redes sociais como um refúgio, ou seja, não têm a coragem de falar à frente da pessoa aquilo que realmente querem dizer, e a maior parte das vezes vão para as redes sociais dizer aquilo que realmente sentem que pronto, não têm coragem. Não é chamada falta de coragem, se calhar é chamada, quer dizer, pode ser chamada um bocadinho de falta de coragem, porque se uma pessoa não tem coragem de dizer à frente da outra aquilo que realmente sente, ou à outra, ou dependendo da sua opinião também, relativamente a vários focos da sociedade. Estou-me a lembrar, por exemplo, que do tweet de André Ventura, que dizia que ia acabar com a bandalheira do Twitter. Obviamente que ele a público ele pode vir dizer isso, mas não me parece que ele venha dizer isso. Ele já veio dizer que não era bem aquilo que ele queria dizer, mas enfim. Eu acho que ele a público nunca iria dizer isso, recorreu então ao Twitter para se referir Francisco, faz essa cara mas ele referiu-se sim, mas ele principalmente recorre ao Twitter para dizer as coisas mais controversas que diz. Se calhar tem também esse sentido porque sabe que fica ali registado mais facilmente e que as pessoas fazem retweets e comentários e muitas são parvas, mas põem gostos.
Mas sim, acabam por recorrer também às redes sociais, porque se for uma opinião controversa, vai levar sempre muitos comentários. A maior parte das vezes que eu encontro nas redes sociais das pessoas que têm opiniões contrárias, que pronto, acabam por chamar de nomes ou acabam por demonstrar a opinião contrária àquilo, mas acabam sempre por ter os tais. Depois veio o algoritmo, né, com mais comentários, as pessoas veem mais as publicações. Eu acho que sim, que recorrem também mais às redes sociais, precisamente para isso, para trazerem mais pessoas à sua página de perfil. Sim, eu percebo. Mas lá está, a questão também é essa, a questão também é que as redes sociais, nesse aspecto, ajudam para coisas boas, há coisas boas que acontecem nas redes sociais, mas também por outro aspecto, permitem, se calhar, por causa dessa ânsia de todos querermos comentar e todos termos a razão, porque nós temos que ter a razão, acabamos por entrar nessa discussão e por ele diz alguma coisa e vamos lá, vamos discutir, vamos falar disso, vamos lá pôr um comentário e acaba por dar de certa forma, porque estas pessoas não querem saber se falam bem ou mal deles, fregam-lhes o ego. A verdade é essa, a verdade é que muitos deles, o gajo está o André Ventura, um político infelizmente em crescimento, ou uma atriz em descrédito, ou um humorista que ninguém quer saber, enfim. Humorista entre aspas, Francisco. Peço desculpa. Pessoa que diz piadas, mas na verdade a malta ri porque tem pena dele. Enfim. Enfim, foi o André que puxou por mim. André, cala-te, não vou até levar um processo, está bem? Mas enfim, eu até me parti do que me quer dizer, estás a ver? Enfim. Mas voltando a isto, as redes sociais podem ser, lá está, trazem coisas boas, mas depois também trazem isso, trazem essa vontade de tu criticares, esta vontade de tu teres a razão sempre, porque tens que ter a razão, porque tu és mais fixe que os outros, porque o teu cubo é mais bonito que os outros, porque tu és um tipo bué da fixe que pensa que tem razão, mas na verdade fala assim ninguém quer saber. É o chamado querer ser um líder de opinião. Lá está, eu li não sei aonde que foi, eu li não sei onde, antes para ser líder da opinião tinhas que ter feito alguma coisa de importante, agora basta saber escrever o teu nome e o teu e-mail. Bonito, por acaso gostei dessa frase. Lá está, e isso é uma questão perigosa, essa questão na rede social, tudo o que acontece acaba por ter impacto agora disto, inclusive canais de televisão, e a verdade é essa, canais de televisão usam temas que são discutidos na rede social. Se o André Ventura, ninguém falasse dele nas redes sociais, o André Ventura já tinha ido lá para o canto dele caladinho quietinho, porque ninguém quer saber do André Ventura. Eu acho que isso também tem a malta de querer criticar o André Ventura e depois também se passa isso, quando se passa para o ataque pessoal e quando deixa de ser o ataque de ideias. Discussão de ideias, porque quer as pessoas queiram, quer não, as pessoas têm direito a ter uma opinião diferente. Tu tens direito a achar que essa opinião é errada. Okay? Exatamente. Como, sinceramente, acho que qualquer pessoa com o mínimo com o mínimo de bom senso acha que a grande parte das opiniões do André Ventura são erradas, até pessoas sem o mínimo de bom senso. Eu não disse nomes. Não te arrisca, não disse nomes. Mas lá está, o facto de falarem disso, o facto de atacarem pessoalmente e o facto de não atacarem ideias, o que transmite para quem está de fora é que, na verdade, o que ele está a dizer é uma coisa importante porque tu não consegues atacar a ideia dele. Estás a atacá-lo a ele. E acho que esse aspecto de nós não sabermos distinguir aquilo que é uma opinião, ou lógico que as pessoas têm o direito a ter opinião, mas não sabermos distinguir que nós podemos discordar da opinião de uma pessoa. Mas isso não quer dizer que tínhamos que atacar essa pessoa, nem quer dizer que não possamos gostar do trabalho dela, que é outro caso. Como muita gente diz, por exemplo, eu não concordo com algumas coisas que o Nuno Marco diz e adoro o trabalho do Nuno Marco. Não concordo com alguma coisa que diz que o maior de nós todos, rei disto, o Ricardo Araújo Pereira diz, mas isso não quer dizer que eu não gosto do trabalho dele, muito pelo contrário. E o facto de nós andarmos assim, eu acho que as redes sociais têm um bocadinho de culpa nisto, de que nós, com as redes sociais, deixámos de conseguir perceber que a outra pessoa pode ter uma opinião diferente,
O que acaba por ser um paradoxo, porque nas redes sociais ainda há mais opiniões. Sim. A outra pessoa pode ter uma opinião diferente, nós podemos não concordar com aquela pessoa, nós podemos até nem sequer gostar daquela pessoa, ou o facto de nós não concordarmos com a opinião daquela pessoa não quer dizer obrigatoriamente que aquela pessoa seja má na sua profissão ou que aquela pessoa seja um assassino psicopata que quer que nos quer matar. Não, a questão é que aquela pessoa tem uma opinião diferente da nossa, ponto. Aquela opinião pode ser correta ou errada, ponto. Nós não somos obrigados a gostar de tudo aquilo que as pessoas de quem nós somos fãs dizem, porque, pelo amor de Deus, então isso aí não é. Isso aí é não conseguir pensar. Tu não és obrigado a seguir uma pessoa só porque aquilo que ela diz é correto. Também ou só por ter muitos seguidores. Ou só por ter muitos seguidores. Tu és, por isso simplesmente, obrigado a respeitar a outra pessoa. A respeitar a outra pessoa nas suas opiniões. Podes não concordar e podes debater com essa pessoa. Podes pegar em dados e mostrar a essa pessoa tu estás errado. E acho que as redes sociais vieram cortar isto. As redes sociais vieram deixar que o ataque de ideias e a discussão de ideias passasse a ser... Lá está, discussão de ideias, ideia contra ideia, passasse a ser pessoa contra pessoa. Deixou de ser, pegando num caso recente, deixou de ser aquilo que André Ventura disse contra aquilo que Quaresma disse e passou a ser o André Ventura contra Quaresma. E isso aí vai prejudicar em muitos casos. E lá está. E se calhar é aqui que as redes sociais acabam por influenciar outros aspectos. Acabam por conseguir, não as redes sociais, mas esta discussão, o facto de tu dares palco a estas pessoas, acaba por eleger Bolsonaros da vida e Donald Trumps que existem neste mundo. Eu acho que muitos dos casos têm a ver com isto, e muito da discussão e muitos dos problemas que as redes sociais trouxeram têm a ver com isto, e que as novas tecnologias trouxeram têm a ver com isto. O facto de a opinião deixou de ser uma pessoa que diz uma coisa para passar a ser o fim do mundo, por assim dizer. Sim, a maior parte diz. Eu acho que o maior problema, portanto, tendo em conta tudo aquilo que disseste, é mesmo nós, no fundo, quando digo nós, pronto, falo no geral, não é? Estarmos a dar tempo de antena a uma pessoa que não o merece. E, no fundo, é isso, é o tal ataque de pessoa contra pessoa e não assunto contra assunto. E acho que isso é mesmo o maior problema, é estarmos a dar atenção a algo que não merece a nossa atenção. Sim, tá bem que podemos dar opinião e tudo mais, mas às vezes são coisas que nos devia passar ao lado, e agora com as redes sociais e toda a diversidade de opiniões e tudo o que é falado, isso não acontece. Dependendo do tema, acho que nós deveríamos dar atenção àquela opinião se for contradizendo com outra. Claro, sim, depois claro, isso a outra claro pessoa, sim, se depois a outra pessoa, como o caso do André Ventura Quaresma, passasse o ataque pessoal como o André Ventura fez, o Quaresma fez muito bem e ficou calado. Aí sim, o Quaresma primeiro mostrou uma opinião, o André Ventura atacou pessoalmente e ele calou-se. E é assim que tem de ser. Quando depois a troca de ideias passa para o ataque pessoal, as pessoas devem calar-se. Até o momento em que nós tivermos uma discussão de ideias, que já aconteceu várias vezes entre nós e acontece pelo mundo fora, aí sim deve reinar a atenção à opinião do outro, e nós também, lá está, a falta não é do espírito crítico, mas também é da vivência em sociedade, que nós às vezes parecemos que não somos da mesma espécie, que não vivemos uns com os outros, e às vezes isto parece mesmo um fim do mundo, e 2020 é basicamente uma amostra daquilo que a sociedade está a ser há muitos anos para cá, com as redes sociais e as novas tecnologias e isso. Sim, eu acho que quando é algo que vai influenciar diretamente a nossa forma de estar na vida e em sociedade, como por exemplo, ainda tendo em conta o tweet do André Ventura, o facto dele dizer que vai acabar com tudo o que é dito no Twitter, lá está, ele está a fazer um ataque à nossa liberdade. Sim. E isso deve ser contestado por nós. Claro que nós não queremos regredir no tempo, portanto, nós temos de contestar isso, temos de dar voz a isso
e espalhar o nosso descontentamento perante essa situação e perante todos os ideais que ele defende. Pegando nessa ideia, e não concordando com aquilo que André Ventura diz, e vocês sabem muito bem disso, mas pegando nesse aspecto, não acham, no entanto, que as redes sociais já é a altura de deixar de ser uma terra sem lei? Por reparem uma coisa, as redes sociais vieram abrir um novo caminho, porque antes, e agora voltando aqui aos jovens, antes o bullying que era feito era um bullying físico, pessoal, tu sabias quem é que estava a fazer o bullying. Agora deixou de acontecer isso. Por exemplo, nós aqui brincámos um bocadinho com aquilo que a miúda, que a Sandra Silva, acho que é o nome dela, não sei, disse. Ok, o que ela disse é um disparate tremendo. Mas toda a gente já disse disparates tremendos daqueles na vida. Toda a gente já disse. Não acham que também o que está a acontecer é isso? Ou seja, o que está a acontecer ali, depois daquilo que ela disse, ok, a malta já passou, mas o facto de continuarem a perpetuar isso, o que está a acontecer ali acaba por ser um caso um bocadinho de cyberbullying. E esse caso do cyberbullying, ali neste caso, ok, podes ter a justificativa de que foi na altura errada, mas noutros casos não, noutros casos a malta nem diz nada de especial e cai tudo em cima. E este crescimento, este nascimento desta nova forma de fazer bullying, de atacar as pessoas, o cyberbullying, não acham que já estava na altura, se calhar as redes sociais elas próprias tomarem uma atitude em relação a isso? Porque, ok, sim, se calhar aquilo que tu interpretas como cyberbullying não é cyberbullying se forem dois amigos a brincar um com o outro. Sim. Mas muitas vezes a questão não é isso. Muitas vezes a questão não é isso e tu notas que não é isso. É preciso ser muito inteligente para notar que não é aquilo. Não acham que está na altura, se calhar, as redes sociais começarem a tomar uma decisão em relação a isso? Porque sim, ok, isso poderá ser a limitação da liberdade de alguém, mas também é a proteção de outra pessoa que está aqui em causa. Sim, eu acho que o mais importante seria mesmo a proteção da pessoa em causa, porque isso depois vai originar imensos problemas à própria pessoa, em termos psicológicos, e acho que isso é uma coisa que devemos ter atenção a isso, mas lá está, é muito complicado controlar as redes sociais. Que organização é que faria isso? Que entidades é que fariam isso e de que forma é que se iria fazer? Teria de se traçar um plano. Na própria rede social, atenção. Pois, mas lá está, talvez, eu não sei muito bem, mas talvez teria de traçar um plano muito objetivo acerca disso e ver a melhor forma de controlar essa situação. Eu acho que o que aconteceu com essa miúda, com essa atriz, eu acho que houve ali um problema dela não saber expressar. Sim, eu acho que foi um bocado isso. Ela descontextualizou ali um bocado aquilo que estava a pensar e pronto, toda a gente caiu em cima dela. Eu acho que se calhar pois não sei. Eu acho que se calhar caíram em cima dela com razão, porque por um lado estavam a criticar o facto de ela ter as redes sociais e não querer falar de um assunto tão importante. E por outro, se calhar foi mesmo ela não se saber expressar. Eu não sei muito bem o que é que ocorreu ali, mas, e com razão, acho que as pessoas criticaram bem, porque lá está, se tens muitos seguidores, por exemplo, se acontecesse comigo, se eu fosse, pronto, uma figura pública com imensos seguidores, eu iria fazer de tudo para, lá está, dar voz a problemas deste género, porque acho que é bastante importante. Se tens muitos seguidores, à partida vais partilhar coisas importantes e vais chegar a mais gente, ou seja, estás a contribuir para um bem maior. E acho que ela não se soube explicar muito bem em relação a isso. Sim, e depois as redes sociais, como o Francisco disse, o cyberbullying às vezes são críticas com ofensas ali meias escondidas, isso às vezes acontece. Eu acho que também, falando numa fiscalização das redes sociais, eu acho que o Twitter já começa a ter algumas regras relativamente a algumas palavras ou alguns termos que são ditos em certos tweets, mas acho que isso ainda não está muito alargado e se calhar é preciso um algoritmo que começa a ser trabalhado para também precaver essas situações de bullying e de ofensas quando chegar aí. Eu acredito que já esteja a ser, isto já esteja a ser usado. Posso estar a incorrer num erro, portanto também não tenho a certeza absoluta, mas eu acredito que as redes sociais têm normas de comportamento, o Facebook eu sei que tem, o YouTube também. Sei acho que o Twitter avisa em alguns tweets que é ofensivo que aquilo é.
Sim, e acho que o Twitter também, o Twitter disponibiliza legalmente as mensagens, porque apesar de eliminar as mensagens, o Twitter fica com as mensagens, ele disponibiliza legalmente essas mensagens. Pelo menos eu sei que isso acontece. Pelo menos no Brasil eu sei que o Twitter ajuda os processos em tribunal, ou seja, o Twitter não se esconde, mostra os processos e Exato. mostra as mensagens, ele próprio. Hoje, pedido da ordem judicial, Sim. eles também não fazem grande esforço em relação a isso. Mas sim, se calhar haver um algoritmo maior, quando houver uma publicação, o algoritmo passa por essa publicação e vê que há ali uma ofensa e exclui automaticamente, sem dizer nada ao autor, também não precisa dizer, ou avisa quem incorreu naquele erro de ofender, para ter mais cuidado, e assim, eu acho que sim, que deveria então existir um algoritmo, não só no Twitter, que todas as redes sociais deveria ser, e também no próprio Messenger, porque às vezes mensagens privadas acontece isso, e acho que também deveria haver um algoritmo por aí. Agora vou desligar-me das redes sociais assim, e nós já tivemos bastantes casos e agora continuando nas novas tecnologias, também pertence, já tivemos bastantes casos de tiroteios que as pessoas diziam que eram provenientes de pessoas que jogavam bastantes jogos violentos. Vocês acham também que as chegadas das consolas da nova geração, da antiga geração, e que basicamente os jogos de hoje em dia são bastante mais violentos do que os de antigamente, vocês acham que um, estes exemplos podem ser comparados, por exemplo, a culpar alguém por causa de ter jogado um videojogo violento? Vocês acham que isso acontece, que as pessoas são mais violentas por jogarem videojogos de tiros e de violência?